Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso compromisso diário, né? Nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente o capítulo 11 do Evangelho, Amar o Próximo como a Si Mesmo, Caridade para com os Criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem fala o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele. Elizabeth de França, em Havre, 1862. Gente, a gente não deve julgar ninguém, né? Porque todos somos filhos de um mesmo Pai, todos somos irmãos, e como irmãos nós deveríamos nos amar, né? Mas infelizmente, hoje ainda, né, não é assim. Ainda falta muito para que todos nos amemos uns aos outros. Mas devagarzinho a gente vai conseguindo mudar isso, né? Vamos fazer cada um a sua parte, né? Aquele trabalho de formiguinha, cada um levando um pouquinho de si, doando um pouquinho de si em prol de todos. Isso a gente vai conseguindo, se a gente quiser, né? Lógico, a gente tem a escolha. Então, se a gente quiser fazer esse trabalho de formiguinha, né, para ajudar, né, no crescimento da humanidade, a esparramar
o amor, né? A lei maior que Jesus trouxe para a gente, se a gente conseguir fazer isso, cada um pensar da mesma maneira, vai acabar todo o problema do mundo, vai acabar toda a maldade, todo o egoísmo, né? Toda a vaidade, porque nós vamos ser todos iguais. Assim, todos iguais nós já somos. Nós temos aqui entender isso, né? As diferenças que existem são relativas à evolução do espírito. Então, nós somos todos iguais perante Deus, né? Só que nós achamos que somos melhores do que os outros. E não é bem assim, né? Nós estamos julgando os outros por crimes que nós mesmos cometemos, porque a gente costuma ver no outro os erros que nós carregamos em nós. E é assim que funciona mesmo, vocês podem reparar nisso, né? A gente vê um defeito no outro e olha para dentro da gente, a gente vê o mesmo defeito, se não maior do que no outro. Então vamos pensar nisso, né? Antes de julgar, né? Vamos levar o outro à caridade maior, que é o amor. Vamos dar ao outro a fé, a esperança de um dia melhor. Vamos levantar o outro quando ele estiver pisando num buraco, né? Porque nós vamos estar tirando ele do buraco, mas nós também vamos estar evitando de cair no mesmo buraco. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Nós temos que rezar, orar por todos, indistintamente, se é bom, se é ruim, e nós temos que levar ao, vamos colocar entre aspas, ao pior do que nós, né? Aquilo que nós temos de melhor, o que nós podemos fazer. Vamos fazer uma oração por ele, uma oração que saia do fundo do coração, sem segundas intenções. Como assim? Eu vou rezar por ele, porque eu rezando por ele eu vou estar fazendo por mim. Não, nós não podemos pensar assim. Nós temos que abrir o coração, eu vou rezar por ele porque ele precisa, porque ele está doente, doente do espírito. E são os doentes, como diz Jesus, são os doentes que precisam de médico. Então eu vou rezar por ele porque ele precisa, né? A gente sabe que a gente vai ser julgado conforme nós julgamos. Então, vamos tirar isso do nosso dia a dia, vamos tirar isso da nossa vida, o julgamento, né? A gente fala aqui, mas a gente às vezes ainda faz, né? A gente ainda faz. Vamos pensar um pouquinho assim. Jesus acolhia a todos, indistintamente, se era rico, se era pobre, se era oficial, se era um subalterno, ele acolhia a todos, indistintamente. E é o que nós temos que fazer, acolher a todos que chegarem até nós. E o que nós pudermos fazer para ajudar, nós temos que fazer. Obrigação nossa, né? Porque nós seremos julgados mais do que os outros, porque nós conhecemos a lei maior, né? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 9 ainda, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a questão 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Então, quando está escrito, igual nós falamos ontem, que aquela pessoa vamos desencarnar baleada, ela vai ser baleada, e ela vai desencarnar baleada. O espírito aí, benevolente, o que ele pode fazer no momento? Se está escrito que ela vai ser baleada, ela vai ser baleada. Não adianta. Se está escrito que ela vai desencarnar de outra maneira e está arriscada a ser baleada ali,
o que ele vai fazer? Você vai sugerir a ela se desviar rapidamente, né? Ou vai lá ofuscar a vista de quem está atirando, para que não acerte, porque não é o destino dela morrer daquele jeito, né? Então é assim que os espíritos atuam. Eles atuam nessa maneira, né? Sempre, lembrando aqui, respeitando o livre-arbítrio de cada um, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muita sabedoria, muito amor no coração. Desejo a todos que gostem, trabalho e prosperidade que advenha desse trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.